Eu sou o Anjo Vitor e hoje a gente vai falar sobre organização. Olá para você do outro lado da telinha, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Anjo Vitor e aqui eu falo sobre autocuidado. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre organização. Organização ela é uma ferramenta fundamental para o nosso dia a dia e a gente precisa aprender e pegar o hábito de se organizar nas nossas tarefas, nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente peca um pouco nisso, sabe? Tipo, geralmente a gente não dá tanta atenção para essa parte de organização, no quesito de ter uma agenda, de colocar, né, de fato ali suas metas, o que você tem que fazer, enfim. E a gente acaba se perdendo um pouco nesse processo. Então hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre as minhas experiências, obviamente, sobre esse assunto. E para começar, eu quero saber de você, se você usa agenda física ou agenda virtual. Já comenta aqui embaixo qual das duas você prefere ou se você não usa nenhuma agenda também. Qual que é a principal diferença, né? Já para a gente poder abordar um pouco. A agenda física é aquela de papel mesmo, né? Que a gente pega, escreve, caderninho, planner, bullet journal, enfim. E a virtual são os aplicativos, né? Google Agenda, Notion, enfim, tem vários aplicativos que a gente pode estar usando. E aí eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência pessoal. Eu fui uma pessoa que por muito tempo eu passei me organizando pela agenda física e hoje eu me organizo pela agenda virtual. Tem alguma diferença? Não. A principal diferença é que é o que você já precisa saber. Você precisa achar um método que você precisa achar um método que se adeque. Meu Deus, a palavra não quer sair. Você precisa achar um método que se adeque para você. Então, por exemplo, eu na época da faculdade, a agenda física funcionava muito comigo. Eu tinha um bullet journal que eu mesmo tinha feito, então, tipo, era um caderno que eu mesmo ia separando as páginas, colocava post-it, enfim, e funcionava muito naquela época. Só que depois de um tempo eu vi que a agenda física já não estava funcionando mais comigo, porque eu não tinha tempo para olhar e tinha lugares que eu ia que eu não conseguia olhar, por exemplo. Tipo, eu trabalho em hospital, vocês sabem, né? Eu sou enfermeiro. E eu não levava essa agenda, eu não levo, na verdade, nunca levei, para dentro em si do setor hospitalar. Às vezes eu até levava, porém ficava lá na mochila, mas eu não levava para dentro do setor hospitalar. Porque a gente já precisa prestar atenção em outras coisas, em outros instrumentais, tirando o risco de contaminação. Então, eu particularmente nunca gostei de levar minha agenda para dentro do ambiente hospitalar. E aí, com o tempo, né, a gente vai percebendo algumas coisas e é incrível como o celular é uma ferramenta que tem tudo que a gente precisa e a gente não consegue desvincular dele. Por exemplo, nem estágio, por exemplo, eu desvinculava muito do meu celular, porque às vezes precisava consultar apostilas por ele ou falar com o professor, eh, ou fazer cálculos para medicações e outras coisas. Então, tipo, o celular ele era uma ferramenta útil, apesar de eu não usar ele, obviamente, direto no paciente, mas ali, tipo, quando eu estava na bancada e tudo que tinha algumas coisas para fazer, eu fui pegando esse hábito e aí eu reparei, gente, o celular, eu tô com ele a todo momento. Então, hoje eu acho que todo mundo anda com o celular para tudo que é canto. E eu falei, por que não arriscar uma agenda virtual? E aí eu comecei a saga, né? A gente tenta usar o Notion, tenta usar o Keep do Google, a agenda do Google, um monte de coisa, e parece que nada entra na cabeça, nada faz sentido. E aí eu fui começando a desenvolver estratégias. E o primeiro aplicativo que eu conheci que me chamou muita atenção foi o Color Note. O Color Note, ele é maravilhoso, ele é um bloco de notas que você separa ele por cores. E ele tem a opção de você colocar na tela do celular e também de sincronizar com o computador. Eu confesso que a opção de sincronizar com o computador eu tentei uma vez, não gostei muito, acabei parando de usar. E hoje eu só uso no celular mesmo. E como que eu uso o Color Note? Eu uso ele para anotações de longo prazo, eu diria assim. Tudo aquilo que eu quero que seja guardar, sabe? Coisas que eu quero guardar, eu anoto ali para eu consultar depois. Um outro aplicativo que eu comecei a aprender de fato a usar foi a agenda do Google. A agenda do Google, ela te dá duas ferramentas que para mim é fenomenal.
A primeira é a questão de você colocar eventos como um lembrete e as tarefas. E as tarefas, quando você cumpre elas, elas somem da agenda. Então eu acho isso genial. Hoje, como que eu uso o Google Agenda? Primeira coisa, detalhe mais importante, que eu acho que é isso que muitas pessoas se perdem, e era o que eu me perdia. Eu não gosto de usar a agenda do Google no modo diário. Para mim fica tudo muito perdido, muito disperso. Então eu uso ela no modo mensal, que aí eu consigo ver o mês inteiro e ter mais uma noção das coisas. Eu também funciono muito por cores, desde a época da agenda física. Então sempre separava por cores, sabe? Eu lembro que tipo tudo que era laranja era relacionado à faculdade, o vermelho era prioridades que eu não podia esquecer, verde eram projetos pessoais. Então, tipo, sempre funcionei muito por cores. E hoje, mesmo na agenda do Google e no Color Note, eu também separo as coisas por cores. Então, acho que para mim, essas duas ferramentas que são mais intuitivas e coloridas funcionam mais por isso. Um detalhe muito importante, independente do tipo de agenda que você usa para sua organização, é você saber separar bem suas tarefas pelos dias e rotinas. Por exemplo, na minha agenda eu sempre deixo que eu tenho aula de canto nas terças, eu deixo quando eu tenho escalas dos ministérios da igreja, eu deixo os meus exercícios da aula de canto, eu deixo até meio que um cronograma de faxina da casa também. Por quê? Para meio que você já se programar para aquele dia. Outra ferramenta que me ajudou muito foi isso aqui. Esse é o Tab S6 Lite da Samsung e ele é ótimo porque ele vem com a canetinha, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto. Ele tem várias opções, então tipo, ele é um tablet normal, porém ele te dá as opções de caderno também no aplicativo deles, que é o aplicativo de notas mesmo da Samsung. Eu tenho várias coisas e aqui é ótimo porque você consegue separar por notas, pastas e cores também. Então, isso ajuda bastante na organização. Aqui eu uso como se fosse uma agenda de papel mesmo. Por quê? Porque apesar de eu ter essa minha organização digital, eu nunca consegui desapegar do papel. Para que que eu uso papel hoje? O papel eu uso para checklists. Como assim checklists? Coisas que eu preciso fazer naquele dia, naquela hora, e às vezes eu não gosto de ficar ligando o celular toda hora e tudo, porque acaba perdendo um pouco do foco. Então eu pego um papel mesmo e faço um checklist e vou colocando tudo que eu tenho para fazer naquele dia em específico, e aí eu vou marcando conforme eu vou fazendo. Tem um outro aplicativo fenomenal que eu quero muito recomendar para vocês, que se chama Softlist. O Softlist, ele é um aplicativo próprio para fazer compras. Ele é uma lista de compras onde você consegue colocar os itens, né, para você comprar. E conforme você vai acrescentando o preço ali das coisas que estavam no mercado, que você foi pegando, ele vai, eh, ele vai contabilizando todo o valor final para você. Isso é uma ótima estratégia, isso é uma ótima estratégia financeiramente falando, porque eu mesmo já economizei muito dinheiro assim. Por exemplo, às vezes eu pegava, sei lá, 6 caixas de leite ali, e aí tava num valor um quanto pesado. E aí, vendo pelo aplicativo, você consegue ver, tipo, se eu levar só 4, o preço vai ser melhor e eu não tenho necessariamente uma necessidade de levar 6 caixas. Então, isso em muitos outros aspectos. Sem falar que, tipo, às vezes a gente vai com o orçamento contado, né? Tipo, eu tenho X valor para gastar hoje. E às vezes está ali passando 15, 20 reais daquele valor. E na lista você consegue olhar de onde está vindo esse valor extra e o que que você consegue cortar. Ou se é algo realmente que não dá para cortar e compensa você pagar esse valor a mais para levar isso que passou de excesso que talvez você nem teria colocado na lista antes. Então, o soft list, para mim, ele é perfeito. Ele tem até uma opção de leitor de código de barras no mercado. Eu, particularmente, nunca usei, então não posso falar com muita propriedade, mas eu uso muito a questão de ser uma lista mesmo, e você vai checando, ele vai sumindo da lista. Isso é maravilhoso, porque você consegue focar o que falta para você comprar, você economiza tempo assim também. Eu também uso o Softlist em uma outra pasta, porque ele ainda tem essa função de você criar mais do que uma pasta. E eu uso uma segunda pasta para minha organização financeira, que se chama planilha orçamentária. Como que funciona isso? Como ele dá a opção de calcular tudo e aparecer um valor final,
nesses valores eu sempre coloco as minhas dívidas, para eu saber o que eu estou devendo em cada mês. E aí eu coloco ali as principais, sabe? Dívida de cartão, água, luz, os boletos principais, compras, passagem, enfim. Além disso, eu também uso um grupo no WhatsApp comigo mesmo, acho que todo mundo tem esse grupo, né? O meu se chama Notes, que é notas, né, em inglês. E aí ali eu vou colocando algumas coisas que às vezes eu não posso perder, ou mensagens que me enviaram pelo WhatsApp que eu quero consultar depois. E para não perder nas conversas, eu acabo mandando para esse grupo. Basicamente, a minha forma de organização é essa. Eu uso o bloco de notas do WhatsApp para encaminhar mensagens importantes. Eu uso o Color Note, que é um aplicativo no celular para minhas mensagens de longo prazo, para as minhas anotações de longo prazo. Eu uso a agenda do Google para tarefas e atividades fixas ali do mês, né? Coisas que eu preciso de fato fazer, compromissos. E eu uso o Softlist para fazer minha planilha orçamentária e fazer a minha lista de compras. O tablet eu uso para anotações de longo prazo também, para organizações que eu preciso escrever mais. Então, eu uso ele como se fosse um papel. Então, eu uso para checklists também, às vezes, e eu uso para anotações de longo prazo. Por exemplo, os roteiros aqui dos vídeos do YouTube, as coisas que eu preciso organizar, eu coloco tudo nele também. Então, basicamente, são esses aplicativos que eu uso, gostaria muito de recomendar eles para vocês. Eu sei que cada pessoa tem uma forma particular, tem gente que usa o Notion, eu já tentei, não deu certo, tem gente que usa vários outros aplicativos famosos. Isso é particular de cada um de vocês. Você precisa encontrar um método que funcione para vocês. Para vocês terem noção, eu já usei até mapa mental como forma de organização. Eu colocava assim, semana, e aí puxava as setas, né? Tipo, segunda, terça, quarta, quinta, e ia colocando. Nessa época minha cabeça funcionava muito com mapa mental, então foi um ótimo método de organização. Então, na verdade, o que você precisa fazer é encontrar a melhor forma de se organizar. Porque a organização ela é importante tanto para a gente se manter produtivo, quanto para a gente organizar o nosso descanso, o nosso lazer, e para a gente poder economizar tempo nas tarefas que a gente vai fazer. Então, a organização é algo fundamental. Recomendo que vocês tentem se organizar o máximo que der, e o método que vocês vão fazer isso é particular de cada um. Use a agenda física, se você for a pessoa da agenda física, use a agenda física. Se você for da digital, use da digital. Ai, não sei qual aplicativo usar. Vai testando. Eu testei vários até descobrir os que funcionavam comigo. Então, vai testando, não tem problema. O importante é você se organizar e é importante sim você ter uma agenda física ou digital para você anotar as coisas e você não esquecer. Querendo ou não, quando a gente foca muito e, ai, eu vou lembrar de tudo, nem sempre a gente lembra, a gente acaba esquecendo. Então, anota para você não esquecer. Isso é comprovado cientificamente. Sempre que a gente escreve, seja físico ou digital, o nosso cérebro relembra daquilo, relembra a atividade. Então é importante sim a gente se organizar. Bom, então no vídeo de hoje era isso. Eu queria compartilhar com vocês as minhas estratégias de organização e estimular vocês a se organizarem também. Lembrando que semana passada eu comecei o desafio 2.24, que é para a gente tentar melhorar a nossa rotina de alimentação e atividade física ainda no segundo semestre de 2024. Eu confesso que essa semana eu não segui muito bem, mas eu estou no processo, assim como vocês, para a gente poder melhorar junto e a gente vai compartilhando experiências lá no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também. Bom, então no vídeo de hoje era isso. Eu espero ter contribuído com você e te estimulado a se organizar um pouco. Encontre o melhor método que funcione com você e vai testando que você vai encontrar e vai dar tudo certo. Curta e comenta bastante esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. Me siga nas redes sociais, é @anjovito, igualzinho aqui no YouTube para você não se confundir. Um abraço do anjo para vocês e até o próximo vídeo.